A dinâmica socioeconômica do mundo moderno é governada pelo fenômeno da globalização, a intensificação de relações sociais mundiais que conectam localidades distantes de tal forma que os acontecimentos locais são moldados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa. Ou seja, o aumento da comunicação entre as diferentes partes do mundo, o que faz com que todos os aspectos de nossas vidas rotineiras possam ser moldados por coisas que ocorrem do outro lado do mundo. Mas será que essa noção de interconectividade do mundo é apenas observada na sociedade humana contemporânea? Ou será que a própria natureza estabelece íntimas correlações por todo o planeta? É justamente isso que alguns dos projetos temáticos de pesquisa no Programa Antártico Brasileiro buscam investigar e compreender. A Antártica compreende uma área ao sul do paralelo 60S que inclui um continente coberto por gelo, algumas ilhas e uma grande parte do Oceano Austral. O continente compõe 10% da superfície terrestre, com uma área combinada de mantos e plataformas de gelo de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Mas qual é a relevância dessa região para o clima no mundo como um todo? Os processos atmosféricos que ocorrem naquela região afetam diretamente o território brasileiro. Mas como? A atmosfera terrestre pode ser imaginada como uma máquina térmica impulsionada pelo excesso de calor nos trópicos e pelo resfriamento em altas latitudes, com a circulação global transportando energia entre essas localizações. Sendo assim, a Antártica é o sorvedouro de calor para o hemisfério sul, exercendo um controle considerável sobre a circulação atmosférica em altas e médias latitudes. A sua cobertura de gelo proporciona a formação de determinadas condições climáticas, e isso afeta outras regiões, como é o caso das incursões de massa de ar frio na região sul e sudeste da América do Sul. A sazonalidade de gelo marinho em torno da Antártica tem impacto direto no sistema de ventos em torno do continente, que, por consequência, auxiliam no transporte de tempestades que podem deslocar em direção à América do Sul. Para verificar esta influência, é necessária pesquisa científica. Mas como que são obtidos os dados atmosféricos e meteorológicos? Como essas conclusões podem ser obtidas a partir destes dados? Para esse tipo de pesquisa, são geralmente empregados observadores nas estações antárticas, em contratos de curto prazo. Eles ficam de 1 a 2 anos na Antártica. O ambiente antártico apresenta uma série de desafios para aqueles que realizam observações meteorológicas. O frio extremo, os ventos fortes e o gelo podem afetar adversamente os instrumentos, dificultando a tarefa do observador. Uma maneira de solucionar o problema é através da instalação de estações meteorológicas. A maioria das estações está localizada em um anel ao redor da margem litoral do continente. A ideia de usar estações meteorológicas automáticas não tripuladas, AWS, como um complemento aos dados das estações de pesquisa também é muito atraente. Os dados levantados pelas AWS são enviados via satélites a determinadas estações de pesquisas. Em regiões como a Antártica, apesar do árduo trabalho de diversos cientistas, as observações ainda são escassas, e as análises baseadas apenas nessas observações podem não ser tão confiáveis. Neste caso, a utilização de simulações dos chamados modelos de circulação geral pode ser uma opção. Eles podem fornecer informações úteis sobre os processos que controlam a circulação atmosférica em regiões que se encontram nessa mesma situação. Um GCM é um modelo matemático para a circulação geral de uma atmosfera planetária ou oceano através do uso das equações de Navier-Stokes em uma esfera rotativa com parâmetros termodinâmicos para várias fontes de energia. Os dados obtidos pelas estações meteorológicas podem ser utilizados para avaliar a acurácia desses modelos e ajudar a melhorá-los, garantindo mais confiabilidade nas previsões de um futuro cenário climatológico da Terra. Outro trabalho financiado pelo ProAntar é um artigo que, através do uso da chamada análise harmônica, avaliou o comportamento de simulações climáticas provenientes de 6 diferentes GCMs. Ao final da investigação destes modelos, os autores concluíram que o aquecimento global afeta o ciclo anual da temperatura antártica de maneiras diferentes sobre o mar e sobre o continente. Há uma grande preocupação com as atuais mudanças climáticas e com o derretimento do gelo continental da Antártica, pois a evolução desses eventos afetaria diretamente o nível médio do mar, o que impactaria as regiões litorâneas dos outros continentes. E são nessas regiões que mora a maior parte da população mundial. Este derretimento alteraria os padrões de circulação atmosférica e oceânica existentes atualmente, o que poderia ocasionar algumas alterações no clima de regiões remotas, incluindo até mesmo o hemisfério norte.
Norte. A potencial contribuição para o aumento do nível do mar é grande o suficiente para causar preocupação e gerou interesse em como o clima regional antártico pode responder a mudanças globais que estão acontecendo.